Olá, estamos iniciando agora. Tivemos um pequeno probleminha. Estamos começando a nossa live sobre emagrecer comendo. Vamos aguardar a Mona entrar. Tivemos um probleminha de conexão. E aí estamos ao vivo. Vamos ver, esperar a Monique Knaip para a gente falar de nossa live. Emagrecer comendo, é possível emagrecer comendo? Qual será que é a resposta? Vamos aguardar um tempinho. Um pouquinho atrasada. E aí? Vamos aguardar. Vamos aguardar um tempinho, vamos esperar a Monique Knaip entrar. E aí, entrando, vamos entrando. Desculpa um pouquinho, tivemos um probleminha, mas nós já vamos começar, atrasada aqui um pouquinho. Vamos falar de emagrecer comendo. Olha só, nós demoramos, mas eu acho que minha parceira, Monique Knaip, entra. Vamos aguardar. Enquanto isso, vamos à nossa resposta, já que... Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Quem entrou? Laís entrou. Alguém responde para mim? Se ok, tá me ouvindo? Tivemos um pequeno probleminha com a internet. Tá tudo ok? Podemos continuar? Alguém diz aqui para mim, você tá me ouvindo? Tá tudo bem? Vamos lá. Então a pergunta o tema da nossa live foi: é possível emagrecer comendo? Para quem já me conhece, tudo bem? Seja bem-vindo. Quem não me conhece, eu sou Gesiele Alves, eu sou bióloga, sou nutricionista em formação e em parceria com a nutricionista Monique Knaip, nós somos as idealizadoras de um método chamado SUPER, de emagrecimento definitivo. E estamos aqui sempre, semanalmente, com assuntos novos. E aí pediram o tema pra gente, foi assim: é possível emagrecer comendo? Então, pra gente começar, primeiro, ficar sem comer não é a melhor opção. Então, o que acontece? Muitas vezes, para se ter um emagrecimento, resolve-se tirar totalmente. Não vou comer, vou fazer um jejum. Jejum intermitente é interessante, mas tem a forma certa de aplicar. E aí a pessoa fala: não, vou ficar uma semana sem comer. Eu vou ficar 2 dias sem comer, 3 dias sem comer. Não, esse não é o melhor caminho. Porque o que acontece? Nosso corpo é preparado para nos defender. Então, da mesma forma que quando nós nos alimentamos com nutrientes, com maus nutrientes, o nosso corpo fica intoxicado e tem uma defesa. Se a gente não se alimenta, a gente precisa ficar vivo. Então, da mesma forma, ele utiliza essas reservas e não trabalha da forma adequada. Então, se você achar que você vai emagrecer, retirando os alimentos, isso não é o ideal. Então, já vamos começar por aí. Ficar sem comer não é o melhor caminho. Outra coisa, reduzir drasticamente o que se come. Nunca mais vou comer pão. Nunca mais vou comer arroz na vida. Nunca mais vou tomar sorvete na vida. O que acontece quando a gente faz isso? A gente se cansa. E esse nunca mais é complicado para uma mente que já conhece. Seria tão mais fácil a gente fazer uma dieta. Seria muito
mais fácil se não existisse padaria, por exemplo. Gente, mas aqui na minha região, por exemplo, aqui em Maringá, as padarias são fantásticas e a gente já conhece. Nós temos como tradição, aqui no Brasil, ter brigadeiro, ter beijinho. Então, esse na verdade, é uma forma, ó, brincando aqui com o meu filtro, esses hábitos que a gente tem, a gente já conhece. Então, por exemplo, lá na Inglaterra, o que acontece? A gente, deixa eu só ver aqui, eu acho que a minha parceira entrou. Nutri dando dica, pede aqui para participar, já coloco você ao vivo, deixa eu ver aqui. A nossa conexão hoje não está legal, gente. Deixa eu ver quem tá aqui. Tá complicado aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu assinei para Monique Knaip. Ela está aqui no Nutri dando dica e eu estou tentando só colocá-la aqui na nossa transmissão. Mona, pede aí para participar, que a nossa internet hoje não está muito interessante não, mas eu já consigo colocar você aqui. Vamos lá. Enquanto isso, vou conversando com vocês. Então, nós temos hábitos. Se nós temos hábitos, nós já conhecemos alguns nutrientes. Então, alguns alimentos. Então, retirar isso totalmente também não é a melhor opção. Aceita, Monique Knaip pedindo para aceitar. Eu não estou conseguindo. Tenta de novo aqui, gente. Vou tentar aqui colocar, Monique. Não está aparecendo para mim aqui. Só parece que você está me pedindo para aceitar. Hoje está difícil aqui a nossa conexão, gente. Eu entro no... Achei! Agora vai. Vamos ver, vamos aguardar. Agora encontrei aqui. Vamos ver se entra, tudo certo. Responde aí para mim, Mona. Deu certo. Convidei agora para participar. Cadê? Monique Knaip. Que hoje a internet deu um show aqui na gente. Estou tentando. Entrei. Continue. Só mais um minutinho que eu estou tentando colocar a Monique Knaip aqui com a gente, a parceira no Método Super. Olha lá, vou te convidar de novo. Vê se entra agora. Se não, aqui, ó, vamos continuando. Então, e para emagrecer comendo? Primeiro, ficar sem comer não é a melhor opção. Aí, gente, achei que hoje não ia. Hoje foi um show, hein? A internet aqui deu um show. Então, ó, muito obrigada. Quem está aqui até agora, nós já vamos retomar. Então, só deixa a Mona se apresentar. Vai lá, Mona. Para quem não me conhece, gente, eu sou a Monique Knaip, nutricionista em parceria com a G. Desenvolvemos o método super de emagrecimento definitivo e a gente vai auxiliar você a conquistar esse emagrecimento definitivo que é o sonho da maioria, né? Então, hoje o bate-papo é sobre... É possível emagrecer comendo? Comendo. E aí? Eu só comecei assim, ó. Primeira questão, já me apresentei. Primeira questão, é possível emagrecer comendo? Primeiro eu já disse assim, ó. Ficar sem comer, achar que vai tirar tudo e vai ser a solução, tá errado. Não dá. Exatamente. Não dá para tirar tudo, e mesmo porque a gente já conhece e não se sustenta. O corpo vai nos defender,
você vai passar mal. Lógico que vai perder peso a princípio, mas não é o ideal. Isso você vai ficar doente, não pode. Outra coisa, reduzir drasticamente. Dizer assim, ó, nunca mais vou comer pão. Nunca mais vou tomar sorvete. Nunca mais vou comer o bolo de aniversário. E esse nunca mais também não é o ideal. E os É extremos? aquilo, a questão do nunca mais. Quantas vezes você já falou na vida, nunca mais vou falar com fulano? Daí fulano veio e falou com você cheio de meiguinho, assim, e daí você falou com a pessoa. Quantas vezes você falou, não, nunca meu filho vai ser assim, nunca vai acontecer isso comigo. E daí é aquilo, negócio ir pra cima, cai em cima, né? É um negócio fantástico. É a mesma coisa. Se você fala, nunca mais vou comer pão, um belo dia você tá num shopping, você tá numa viagem, você vai para um hotel, e daí tem lá um buffet todo de pão para você. E daí você não vai comer. Tá quentinho, aquele cheiro de pão assim, sair do forno. Você vai comer. Então não tem esse nunca mais. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente pode cuidar do nosso corpo hoje. E a melhor estratégia que tem é não eliminar nada da sua alimentação. Com exceção, sim, tem um item, ó, minha corujinha é da sabedoria, um item que você vai eliminar da sua alimentação a partir de hoje. Certo, Gê? Certo, a partir de agora, porque não contribui em nada como nutrição e ainda afeta um monte de coisa. Qual é? Ele descalcifica ossos, ele inflama o seu corpo e é aquele bendito, aquelas bolinhas do refrigerante. Sabe aquele refrigerante que é puro açúcar, puro conservante, pura química? Você não sabe o que vem dentro daquela garrafa. Então, a partir de hoje, esse é o único. Não é alimento, porque isso não é um alimento, gente. Uma substância comestível, né? Isso. Bebível. É uma substância que a gente ingeria. Não vai mais ingerir. A partir de hoje, se você está aqui nessa live, é porque você se interessa pela sua saúde e pelo seu bem-estar. Então, para isso, vamos eliminar o refrigerante. Daí você deve estar pensando, e a cerveja? Pode! Tem estratégias, tem a melhor cerveja, mas esse é assunto para outro dia. Então, a única coisa que você vai eliminar é o refrigerante. Esse não tem acordo com a gente, hein? Não, sem refrigerante. Outra questão, quando se pensa assim, em emagrecer, é os extremos. E aí? Ah, não, vou viver só de alface. Vou viver só de ovos. Isso funciona? Gente, o planeta Terra nos oferece uma diversidade gigantesca. A Gê é bióloga, sabe mais ainda do que eu, mas pensa, se a gente tem uma oferta gigantesca de várias coisas, desde as mais saudáveis até as menos saudáveis, como substâncias alimentícias que a gente ingere, que não é comida. Por que cargas d'água eu sou obrigada a viver comendo X alimento? Viver de ovo, viver de alface, viver de sei lá, de pão, viver de... Não tem essa de viver de. Se a gente tem toda essa oferta, eu quero comer toda essa oferta. Só que tem momentos mais adequados para fazer a ingestão disso. Por exemplo, nós sabemos que quando a gente faz uma refeição no jantar, a gente precisa ficar 2 horas acordado. Acordado significa sentado, tá, meu bem? Não é acordado deitado, lá esparramado no sofá. Não adianta de nada. Ainda mais se você tem refluxo, você tem que ficar na posição de 90 graus. Mas, se você comeu, espere 2 horas para ir deitar. Isso é clássico, é do nosso metabolismo. Ah, então
eu tenho um refluxo. Eu sinto que eu como e fico inchada à noite. É o pão, é o carboidrato. O carboidrato é o vilão, né, gente? Ô, povo, para gostar de vilanizar as coisas. Não, o carboidrato não é o vilão. Porque se você tá se sentindo inchada, provavelmente seu problema não é no carboidrato. É no seu intestino. Saber que seu intestino é o seu segundo. No caso dos homens pode ser o terceiro ou o primeiro cérebro. Depende muito do caso. Mas ele é muito responsável na sua digestão. O seu intestino precisa estar muito bem tratado. Sim, intestino. Quando ele não funciona bem, você engorda. Ó, que incrível, gente. Acabei de quebrar um padrão aí, tipo, que é a comida que engorda. Não, é o seu intestino que te engorda. Porque ele não faz produzir as vitaminas, você não absorve corretamente os alimentos, você não faz a digestão correta. E o que acontece? Você engorda, porque o seu metabolismo fica lento. Não é, É Gê? um conjunto, exatamente. É um conjunto. Ó, nosso corpo, né, biologicamente, foi feito para ingerir, para digerir diferentes alimentos. Os diferentes alimentos têm diferentes nutrientes. A partir do momento que você fica com um só, tentando um só, você não está fazendo bem e a chance de você absorver todos os nutrientes que você precisa para todas as células do seu corpo, que funcione corretamente bem, inclusive o intestino. O intestino é de fato considerado o segundo cérebro, a conexão entre nosso cérebro, né, nosso encéfalo, e as fibras nervosas, toda a relação com o intestino é direta. No entanto, a criança, né, quando é bebezinho, acaba de comer, vai para o banheiro, funciona. Você ficou com um frio na barriga, de ansiedade, tensão para uma apresentação pública, alguma coisa assim, o intestino funciona. Isso é tudo conectado. Então, aceitar uma refeição não, um alimento, achando que é a solução do seu problema e insistir só nele, também não. Você não vai emagrecer, não vai persistir. A questão é um equilíbrio, e é isso que nosso método super trabalha, né, Mônica? Um equilíbrio alimentar, liberdade de escolha, conhecimento, entender o seu corpo, entender o funcionamento, e aí você sabe as horas que você pode comer, melhor até aquela sobremesa, você ter liberdade de escolha. E aí entra outra questão, nesse emagrecer comendo, é possível? Sim, veja só, que hábito que você teve até agora? Nós somos o que nós somos agora, é resultante de tudo que a gente fez até agora. Mas o que nós teremos amanhã, daqui 15 dias, daqui um mês, depende do que a gente começar a fazer agora. Então, assim, a tua ingestão de lanches, de sobremesas, de doces, é muito grande? A gente vai chegar e cortar tudo de uma vez? Precisa disso? Como funciona, Mona? Como que a gente faz essa mudança gradativa e outra, um pouquinho? Quanto mais você melhorar dia a dia, pronto, você está na direção do seu emagrecimento e da sua saúde, não é assim? Exatamente. Eu falo que 1% que você mude por dia, no final do ano são 365% de evolução. É mais que 100%. Então a gente precisa do pouco, repetido muitas vezes, para ter um resultado impactante, para ter um resultado definitivo. E como que funciona? A gente se pauta pelo 80-20. Não vou fazer com a mão, porque não dá para fazer 8 com essa mão e 20 com essa. Mas entendam, 80, que é muito, e 20, que é pouquinho, assim. O que é isso? É o nosso comfort food. O comfort food é esses 20%. Aquela refeição que a gente sabe que eu não vivo sem. Eu, por exemplo, sim, nutricionista, não vivo sem batata frita. E batata frita é um negócio que eu tenho uma celeuma com a batata. Eu compro as batatas, que são congeladas, e boto no forno. E daí eu vou experimentando, é tipo uma degustação. Daí eu degusto e falo, não, essa não tá boa na consistência. Essa não tá boa no sabor.
não gostei dessa marca. Agora eu achei uma marca que eu faço no forno, porque eu não tenho essa air fryer, nada disso. Eu acho. O forno é ótimo, é excelente. O forno do seu fogão, tá? Eu usei no forno uma marca, eu falei, gente, parece a batata frita no óleo mesmo. Achei uma marca, enfim, depois de sei lá quantos anos tentando. É uma coisa que me faz, que aquece meu coração, me deixa muito feliz. É a batata frita com hambúrguer, tá? De preferência. Então, eu tenho aquele dia que eu já programei no início do mês, começou meu mês, eu olho lá o meu calendário, vejo tudo que eu vou fazer de refeição, planejo tudo bonitinho, até porque eu compro uma marmita, eu já deixo tudo bem prático para mim. E o dia que eu vou comer o meu comfort food, que é o meu hambúrguer com batata frita. E é isso que a gente ensina, que você pode sim, aquele dia que você quer comer um petit gâteau com todas as caldas do universo, mais 5 bolas de sorvete e mais as jujubas em cima. Eu não sei se alguém aqui já foi, tipo, na praia. Aqui em São Paulo a gente vai na praia, daí tem aquelas sorveterias que a gente pega o sorvete com doce. Eu pego os doces e boto uma bola de sorvete em cima, só para fazer a graça que eu peguei o sorvete porque eu fui na sorveteria. Mas tem gente que pega mais sorvete que doce. Não, eu gosto dos doces, gente. E tá tudo bem. Não adianta você fazer o seu comfort food e depois você se culpar. É exatamente para você ficar feliz. O comfort food serve para isso. E você vai conseguir conviver com um emagrecimento definitivo muito mais tranquilo. E tem 2 pontos aí. Olha só, essa mudança depende de como é já a sua rotina. Então, você se alimenta muito com os lanches, com os fast foods. Se você reduzir, já vai te fazer muito bem. Você toma muito chá, muito leite, muito café com muito açúcar. Se você reduzir, já vai te fazer bem. Então, aqui ninguém está dizendo que os açúcares, os doces, os refinados são bons. Sim. Não são. Mas essas mudanças gradativas te fazem bem, até que amanhã você já está com um paladar melhor, você pode comer ou tomar o café sem açúcar, você já treinou isso. Então, essas mudanças radicais não fazem parte de um processo de emagrecimento definitivo. E veja só, então, primeiro, gradativo. Então eu ingiro muito açúcar, vamos trocar o açúcar cristal por um demerara? Tá melhor o paladar? Consegue já um adoçante, uma stevia, um xilitol, porque você vai usando menor? Então é gradativo. E veja que nós usamos no método super o termo comfort food. Nós não usamos jacada, nem dia do lixo. Porque dia do lixo remete àquela ideia que você vai comer porcarias o dia inteiro. Não, você tem que alimentar bem seu corpo. Mas a jacada, então, já que é aquela refeição de jacada, você pode todas as possibilidades. Mas por que não um comfort food? Um alimento que te dá conforto? O que você está com vontade de comer? É o sorvete? Então que seja o sorvete da sua sobremesa. Mas olha só, você faz cerca de 3 refeições por dia, 7 dias na semana, 21 refeições. Então, nós somos o que comemos, mas na maior parte do tempo, uma refeição, no domingo à tarde, você tomar seu sorvete, seu corpo reage muito bem, fica tranquilo. E aí, gradativamente, nós temos já pessoas que estão com a gente, que hoje já nem o comfort food fica mais restrito, uma vez na semana, e tudo bem. Mas que quando começaram, não era assim. Então, aquela ideia de tirar tudo de uma vez, não é assim que funciona. E aí, rumo ao emagrecimento definitivo. E aí, a gente tem alimentos, né, Mona? Alimentos, sim. Agora vamos pensar. Podemos emagrecer comendo? Sim, essa é a resposta. Por quê? Porque na natureza nós precisamos de todos os nutrientes, mas nós temos 3 tipos de alimentos, né, Mona? Como funciona para o nosso metabolismo? Nós temos alimentos aceleradores, mediadores e os retardadores. Então, nós vamos começar com alguns exemplos aqui.
Então, nós temos alimentos que, de fato, aceleram o metabolismo, aceleram o seu emagrecimento. Eles não têm caloria? Não, não é isso. Não tem gordura? Não, não é isso. E se eu disser que um é abacate? Né? Todo mundo vilaniza o abacate, outros amam o abacate, mas é um alimento acelerador. Por quê? A gente precisa entender como funciona o abacate no nosso organismo. Exatamente. O abacate tem gorduras boas. Então, quando você se alimenta, tem carboidratos e tem gorduras boas, é um fruto. Quando você se alimenta dele, essa gordura boa te traz saciedade. Quanto melhor você come, menos você come. É outra dica aqui do Método Super, baseado em qualidade e não quantidade. Quando você come os alimentos certos, você se sente mais saciado. E sabe aquela ideia assim, tô morrendo de fome? Isso é difícil acontecer. Você está nutrido. Exatamente. Aqui não tem. Você precisa comer uma maçã com 2 castanhas. Não funciona assim. Você tem a saciedade. Você vai aprender o que é saciedade, o que é gula, o que é vontade. São diferentes. O que é fome do que é vontade de comer. É totalmente diferente. Então, até hoje, muito provavelmente, a maior parte dos alimentos que você comeu são alimentos retardadores. Ninguém tem um metabolismo lento, a não ser que tenha alguma doença que realmente impacte nisso. Mas é simplesmente porque você está ingerindo alimentos de maneira incorreta. Se você se alimentar de maneira correta, o seu metabolismo vai acelerar. Então, você precisa entender esses 3 patamares. Vamos lá, alimentos moderadores. Quais são? Um alimento moderador, que todos acham que estão fazendo uma reeducação alimentar, quando a gente está se alimentando, está tudo bem, não precisa emagrecer, ok. Mas se você deseja emagrecimento, vai a surpresa. As frutas, de modo geral, elas são moderadoras. Elas não favorecem seu emagrecimento. A não ser o abacate, as frutas vermelhas, o moranguinho, mas veja o coco, mas veja só, essas não são as doces. Essas não são adocicadas. Não é aquela que mata a fome, a vontade de comer doce. Mamão é um negócio de doido, que todo mundo fala. Come mamão com intestino! E daí você lasca a sua insulina e atrapalha o seu emagrecimento. Ó, que delícia. Banana! Vou fazer uma receita fit, vou fazer um bolo de banana. Tem algum problema comer o bolo de banana? Não. Entre você comer o bolo de banana e comer uma torta mineira, um bolo de brigadeiro, né? Vamos comer o bolo de banana, porque a gente também tem vontade de comer doce. Mas a banana, para o emagrecimento, não é acelerador. E a gente pode piorar. Nós falamos do acelerador. Demos o exemplo do abacate, pode ser as carnes, os ovos, aceleradores, os queijos, aceleradores. Queijo é outro, né? Que todo mundo acha que vai engordar, né? Acelerador. As frutas, a gente deu exemplos de moderador, mas pode piorar, né, Mona? Tem os que são retardadores. Quais são esses? Os retardadores, aqueles que merecem um X, assim, se você realmente quer. Porque é assim, a gente resolve que vai emagrecer. A gente quer emagrecer definitivamente, mas primeiro, a gente não quer mudar hábito. Só que eu sinto te dizer que precisa mudar. Por quê? Porque tudo que você fez até hoje te trouxe até aqui. Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer diferente. E segundo, que a gente quer o resultado para ontem. A gente não ganhou peso. Tipo, eu fui lá no McDonald's, comi um hambúrguer e já... Não. Eu fui lá no McDonald's, comi um dia, eu voltei, comi 2, eu voltei, já deu um mês, eu voltei, deu um ano, e daí eu engordei 10 quilos. E daí a pessoa engordou 10 quilos em um ano, mas ela vem e quer emagrecer em um mês os 10 quilos. Acho isso sensacional.
Eu falo, gente, não fecha. Se você demorar um ano para ganhar, você vai demorar relativamente a mesma coisa para perder. Dá para perder mais rápido? Dá. Mas é aquilo. Você pode perder 10 quilos em 3 meses, 5 meses, um ano. Só que você, depois que você eliminou esse peso, você precisa de mais 10 meses de manutenção, tá? Se você não souber manter o peso pelo tempo que você perdeu, igual 10 quilos, 10 meses, 1 quilo para cada mês, você não aprendeu a manter o seu peso. Mas o alimento que você não deve ingerir, que é aquele retardador que acaba com tudo, são os refinados. É o açúcar refinado, é a farinha refinada, são os industrializados. Sabe aquele Cheetos, aquele salgadinho bendito que tem no mercado? Não sei quem foi que inventou aquilo. Mas se você pegar lá o rótulo e ver ingredientes, não tem nada. Tem nada naquele negócio. Mas o negócio é viciante. Tem estudos que mostram que se você der um Cheetos, um Cheetos do pacote, para uma criança de 1 ano, você acabou de tornar o cérebro dela viciado no Cheetos. Então, pensa, se você foi uma criança que lá na infância seu pai chegou com uma mamadeira e te deu Coca-Cola na mamadeira, a culpa em tese não é sua. Mas também não vai discutir, né? Não vai discutir porque não adianta. Agora é você que tem que fazer o trabalho de desviciar e desconectar essa lembrança sua. Mesmo porque talvez o pai não tinha esse conhecimento, agora você está tendo. Sim. Então é o seguinte, então o emagrecer comendo, sim, é fato, temos que emagrecer comendo. Então nada de retirar tudo, nada de passar fome, mesmo porque quando você come alimentos de verdade, você se sente nutrido, saciado, sim, sem ansiedade para comer. Então, quando você se alimenta de verdade, você vai dar a Deus aquela sensação assim, tô morrendo de fome, tô morrendo de fome. Não, isso não acontece mais. Desejos, vontade de comer algo, isso a gente tem, porque a gente já conhece. Então, você vai lembrar dos sabores, você vai ter desejo de sabores. Mas aí entra o comfort food. Então, você está com vontade? É uma vez? Isso é gradativo. Então, tudo que você fizer, quanto mais recursos de saúde você for utilizando, melhor. E com o tempo, você já adquiriu, né, uma forma de viver muito saudável. E aí, como então... Pode falar, Mona. A Adriana fez uma pergunta, mas eu não entendi. Que ela pôs na menopausa. Na menopausa, muda? O quê? Tipo, o seu metabolismo vai mudar. E daí a gente pode ter estratégias para inserir alimentos que te ajudem a passar pelos sintomas da menopausa. Ou a questão da modificação de hormônios, tudo. Então tem estratégias de alimentos. Mas se você está falando de TPM, está falando com a pessoa certa. TPM é comigo. A G ficou chocada com a minha TPM. Então, outro dia ela nem sabia o que era TPM. Quando ela me conheceu na minha semana de TPM, ela falou, gente, seu marido te aguenta? Eu falei, então, eu me pergunto às vezes como é que eu me aguento na minha TPM. Imagina ele. Gente, TPM é um negócio que não é de Deus. Mas nós fomos abençoadas, né? Com a TPM. Pelo menos no meu caso, sim. Na TPM, dá vontade de comer mais doce? Sim, por quê? Porque a gente precisa daquela sensação de alegria, de satisfação muito rápida. Então, a gente recorre ao bom e velho chocolate. Eu sei bem como funciona, o cacau é excelente, a gente adora falar isso, que o cacau é maravilhoso. Mas é o cacau. Não é o chocolate branco, que chocolate branco não é chocolate. Eu não sei quem foi feliz que deu o nome de chocolate para aquilo. E chocolate tem 3. Tem o ao leite, o meio amargo e o amargo. Entendam, o amargo, ele tem mais cacau e menos gordura, menos açúcar. O meio amargo tá ali no processo. E o ao leite é aquele que aquece o coração de todo mundo, né? Mas... se você quer cuidar da sua TPM e automaticamente cuidar do seu corpo
eu aconselho você começar a experimentar um meio amargo. Tem várias opções no mercado, tem um da Garoto agora com nibs de cacau. É gostoso. Olha que Vários eu não sou acima de 60%, 60%. Acima de 70% fica melhor, mas tem vários acima de 60%. Sim, é aquilo, é transição. Se você come o ao leite, você pode ir para uns 50%, depois você vai para uns 60%, depois você chega nos 70%. Se for igual eu, experimento hoje 85%. Quase morri, mas experimentei, tô firme. Um dia eu chego no 100% cacau, mas ainda não cheguei lá. Então é um processo. Mas vai treinando a palatabilidade. Hoje eu tomo menos café, só provo, tive que parar. Mas eu tomo sem açúcar. Sim. E eu sinto o sabor. Então, a diferença é que o ao leite, você não consegue comer tanto. O ao leite não, é o contrário. Depende, o ao né? leite você consegue comer mais. Porque é mais saboroso, mais docinho. Você come um tabletezinho, outro tabletezinho. Quando você passa ali para os meio amargos, você vê que essa sensação já te satisfaz com dois tabletinhos, 3 no máximo. Quando você consegue, então, sentir o sabor, e a mágica vai acontecendo, você vai ficando saciada de verdade, você passa a perceber o sabor das coisas. E aí você vai ver que no amargo, um tabletezinho é suficiente. Mas, gente, é sério, o cacau é nutritivo demais. Muitas vezes a gente ingere o chocolate junto com o café, junto com o chocolate com leite. Quando vai na cafeteria, pede daí vem um canudinho, um coberto de chocolate, não sei o nome daquilo, mas aquilo é gostoso. Então, daí a gente compensa. Ah, eu vou tomar um achocolatado, tipo o leite integral com chocolate que vem adoçado. Beleza, mas daí você pega um chocolate ali mais amargo, um compensa o outro. E assim a gente aprende a ingerir o alimento um pouco mais amargo. Eu fiz essa transição com o café. Eu tomava café com açúcar com café, não era café com açúcar. E daí eu falei, vou começar a experimentar o café sem adoçar. Para isso, eu pegava aquelas bolachinha, tipo de cacau, umas bolachinhas que sempre servem junto com o café, que vem com uma goiabinha em cima, não sei o nome daquilo, e eu comia junto. Então, a bolachinha, que era mais docinha, adoçava o café. Até que hoje eu tomo café sem açúcar, com bolacha, sem bolacha. Então, vai tranquilamente. Por quê? Porque o paladar, ele vai limpando. A gente tem memória afetiva dos alimentos. A gente precisa criar novas memórias. Voltando ainda na pergunta da TPM, lembrar que biologicamente falando, nós somos feitos para não sentir dor, para você ter seu corpo funcionando bem. Então, em algum momento da nossa vida, a gente mudou esse ciclo. Então, se você agora não teve a sua última menstruação ainda, não teve a sua menopausa, você pode mudar seu hábito alimentar para sofrer menos na menopausa. Porque os alimentos que a gente ingere, quanto mais industrializado, pior, causa alteração no nosso corpo. Pode chocolate amargo com recheio, já a gente chega aí, já responde. Depende do recheio, mas calma aí, o poder, né, é muito, a gente já chega aí. Então, assim, para TPM, para menopausa, esses sintomas, quanto melhor você estiver em sua alimentação, mais saudável você estiver, tanto para um quanto para o outro, menos sintomas dessas situações a gente tem. Monique Knaip, pode chocolate amargo com recheios? O chocolate amargo com recheio é aquela questão. O recheio pode ser um coco, como o recheio pode ser um beijinho. Então tem diferença. Porque um vai leite condensado e o coco, e o outro é só o coco. O poder é você que vai me dizer. Pode ser no seu comfort food? Tudo bem? Eu não vou falar então, para você que não pode e nem que pode.
é aquilo. Se o recheio é, por exemplo, um coco, que é mais saudável, ele pode fazer parte do seu dia a dia. Agora, se o recheio for um beijinho, você concorda que não é tão ideal? Que ele pode ser um comfort food, ele pode ser uma exceção ali, num dia que você realmente, nossa, preciso. Mas te aviso que tem opções já saudáveis com recheio. Eu recebi uma amostra essa semana. Semana que vem eu vou estar aqui nos stories contando a experiência. Tem uma marca que veio tá chegando aqui no Sudeste, né? Vem lá do Sul, lá da região da G, que é sim saudável, inteiro. Tanto o recheio quanto a parte de fora, que é 70% no mínimo. Isso É uma coisa ótimo. que aquece o coração. Então depende. Se for para o seu comfort food, pode ser com recheio. Se você quiser que faça parte do seu dia a dia, então é melhor que o recheio seja coco. Isso mesmo, porque aí não teria problema nenhum. Um chocolate amargo com coco pode fazer parte da sua rotina, acredite. E não vai prejudicar a sua dieta, nem seu equilíbrio alimentar, nem sua perca de peso. Não vai. Então, para a gente encerrando aqui, sim. Como emagrecer comendo? Sim, vocês têm que escolher os melhores alimentos, fazer essa gradação de hábitos e aí escolher então entre os aceleradores, moderadores e os retardadores. E aí nós temos o nosso método super de emagrecimento, né, Mona? Exatamente. Hoje você aprendeu os tipos de alimento que você está ingerindo. Você conseguiu identificar que provavelmente, se você está acima do peso, você ingere mais retardador do que acelerador. Então, a gente começa a fazer essa mudança. Mas, se você quiser realmente acelerar o seu emagrecimento definitivo, vem aí um curso. A gente vai dar uma aula, são 3 aulas gratuitas. A gente está preparando tudo com muito carinho, então aguardem. Nos próximos dias, a gente vai estar lançando esse curso. Então, se você quiser participar, continua com a gente, vai acompanhando os stories. E a partir de hoje, nós teremos live todas as segundas e quartas-feiras, às 8h01 da noite. Claro, se a internet não me zoar, nem a internet da G, porque hoje foi tiração com a gente, mas conseguimos. E se você quiser almoçar com a gente, vem almoçar com as Nutris de terça e quinta à 1h30 da tarde. Exatamente. A gente vai fazer um bate-papo no almoço. Almoço com as Nutris à 1h30 da tarde de terça e quinta. Lives de segunda e quarta às 20h01. Qualquer sugestão, estamos à disposição. E a gente aguarda vocês aqui, acompanhando todas as notícias e nessa imersão do super emagrecimento. Isso, será a semana do emagrecimento super. Então, prepare-se, porque essa imersão vai dar o que falar. Beijo, boa noite! Beijos, boa noite!